Olá, esta é uma apresentação para a disciplina de Sistemas Distribuídos da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Meu nome é Bruno e o outro membro da dupla é o Matheus. O tema da apresentação é o MongoDB. O MongoDB é um banco de dados NoSQL, acrônimo para Not Only SQL. Os bancos de dados NoSQL apresentam características interessantes e são altamente escaláveis, com desempenho superior a banco de dados relacionais. Algumas características do modelo NoSQL são: não seguem o modelo ACID, isto é, transações englobando atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, possuem tolerância à falha, trabalham utilizando MapReduce, um modelo de programação introduzido pela Google para processamento de larga base de dados em programação paralela para computadores em forma de clusters. Sharding, divisão dos dados horizontalmente, tendem a quebrar as tabelas diminuindo o número de linhas, separando-as em ambientes distintos. Dados de uma partição não devem conter referências de dados de outras partições. Quando há dados em comum, devem ser replicados entre as bases de dados. Necessitam de sistemas em nuvem, necessitam de performance na consulta e escrita, são replicáveis. As principais categorias do modelo NoSQL são Key Value, Column Families, Document Store, Graph Store, Column Oriented Store. Alguns exemplos pertencentes a essas categorias são o React, o Redis, o Torque, o Cabinet, o Membase, o Neo4j, o Code, o Cassandra, o HBase e o próprio MongoDB. O MongoDB é escrito em C++ e é uma solução open source. Está incluso como um modelo orientado a documentos, possuindo diversos drivers e clientes para linguagens como C, C++, C Sharp, Erlang, Java, Python, JavaScript, PHP, Scala, Clojure, F#, entre outros. Para informações de quais linguagens o Mongo é suportado, visite o site oficial. O link diretamente para esta página está aparecendo em seu vídeo nesse determinado momento. Características do MongoDB. O MongoDB trabalha com um esquema de documentos no estilo JSON, JavaScript Object Notation, utilizando o BSON, Binary JSON, onde armazena os dados na forma de documentos, não linhas de dados, semelhantes ao banco de dados relacionais, e claro, de forma binária. Possui índice em qualquer atributo, sendo altamente replicável e contendo alta disponibilidade. As buscas são efetuadas em documentos, com possibilidade de modificações rápidas, sem comprometimento do desempenho, sendo altamente ágil e escalável. Suporta MapReduce, sendo flexível à agregação de dados e altamente indicado a coleções de objetos relevantes, contidos em suas próprias coleções. Observe esse exemplo simples da modelagem de uma base de dados. Temos a biblioteca e autor. Autor só inserimos um, com o nome Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Poderíamos nesse exato momento inserir um outro autor que possuísse o campo nome e o campo apelido. O modelo NoSQL permite isso, não há nada fixo, diferente do modelo relacional. Observe ao lado esquerdo. O livro A Faixa Malhada contém um atributo mês, diferente do primeiro livro, As 5 Sementes de Laranja, que não contém mês. Compreende-se? Antes de mostrarmos um exemplo simples de inserção de dados em uma busca bem simplificada no MongoDB, vamos citar algumas empresas que utilizam o MongoDB. A Globo utiliza no Cartola FC o MongoDB, SAP, GitHub, Disney, EA, empresa de desenvolvimento de jogos, a IGN, Foursquare, MTV, SourceForge, Forbes, The New York Times, etc. Pessoal, para finalizar, vou mostrar um exemplo clássico de inserção de dados no MongoDB, uma query. Vamos lá, o comando mongo exibe o shell de execução do MongoDB no terminal do Linux. O comando showdbs exibem as bases de dados presentes no computador neste determinado momento. Showdbs, ponto e vírgula, o ponto e vírgula fica a critério do próprio usuário. Para criar uma base de dados, o comando necessário é o comando use, base, ele vai criar uma base de dados. Vamos criar as coleções que são semelhantes às tabelas. db.alunos.insert, entre chaves é o JSON, ou documento passado como parâmetro.
Nome, Bruno. Universidade, Unifesp. db.alunos, vamos inserir mais um aluno aqui. Vamos inserir o Matheus. Apelido 1, Skitter. Apelido 2, Designer. db.alunos.find executa uma busca retornando todos os dados. Neste caso temos o Bruno da Universidade Unifesp, o Matheus com o apelido Skitter e apelido Designer. Porque o Bruno não possui apelido? Neste caso, o MongoDB, como é um modelo não relacional, permite a inserção de campos distintos, diferente do modelo relacional, que teríamos uma tabela com campos fixos. Isso é uma vantagem muito grande, principalmente para a manutenção na sua base de dados, quando você vai atualizar e inserir novos campos. Vamos executar uma remoção, db.alunos.remove. Vamos passar uma query como parâmetro. Vamos passar o nome Matheus. Verificamos agora que só existe Bruno na base de dados. O comando find também recebe como parâmetro uma query. Vamos trocar de base de dados para visualizarmos de uma maneira mais fácil isso. Use apresentação. Vamos trocar para a base de dados apresentação. O comando db.getCollectionNames exibe o nome das coleções presentes na base de dados atual. Neste caso temos a coleção pessoas. db.pessoas.find exibe os dados. Nesse caso os dados são bem longos, então vamos utilizar o db.pessoas.find.query, que vai exibir de uma maneira mais organizada os dados. Vamos começar. O Godofredo, nesse caso, tem um campo telefone. Aqui a gente tem uma abertura de colchetes que indica que é uma lista. Dentro dessa lista, separados por ponto e vírgula, estão documentos JSON semelhantes. Observe que Godofredo tem telefone e os próximos aqui não. Como eu disse, é dinâmico. País também. Idade, a gente tem idades aqui como 12, 90. Squirtle tem 12, o José 90, a Aline 24, assim vai. Vamos efetuar uma busca. db.pessoas.find podemos fazer da seguinte maneira: idade maior ou igual 88. Nesse caso retornamos o José, que mora na Rua Vaticano, no Brasil. Para aqueles acostumados com o modelo relacional, podemos utilizar um esquema de where. O comando ficaria where function return this.idade maior que 25. Retornamos nesse caso 3 pessoas, Alana, Amanda e José, que possuem idades superiores a este valor. Uma das vantagens do MongoDB é essa: você pode criar funções, que é o funcionamento em si do MapReduce, que não vou abordar nessa apresentação, que é um pouco mais complexo e é um assunto bem longo, mas ele utiliza esse mesmo esquema. Você cria suas próprias funções de busca. Um outro comando interessante é você poder deletar a sua base de dados. Isso também é bem simples. ShowDBs, exibimos as bases de dados. UseBase, db.dropDatabase, a base de dados foi removida. Espero que vocês tenham gostado. A documentação do MongoDB é bem simples e pode ser encontrada no seu site oficial. Falou, galera!